melodia. Que melodia. Semanalmente esse programa fala sobre um problema de saúde e hoje nós vamos falar uma das grandes mudanças desse processo que chama-se emagrecimento. Poxa, o que acontece, doutora? Que a questão de emagrecimento hoje está realmente com uma visão diferente. Gente, antigamente, emagrecer uma pessoa era muito fácil, né? A gente diminuía o valor calórico daquilo que ela comia e ela começava a emagrecer. Hoje é uma engenharia a gente conseguir fazer uma pessoa emagrecer. Por quê, doutora? Porque as pessoas hoje chegam com doenças, aonde a doença que ela tem é que gera o processo dela de subida de peso. Para você que está sintonizado agora, meu nome é doutora Deni Nogueira, eu sou nutricionista especializada em nutrição clínica funcional e fitoterapia. Eu atendo em 3 consultórios no Jardim São Paulo, na Vila Madalena e Bragança Paulista. A central de agendamento é a mesma, telefone 2977-1088. Se você quiser fazer alguma pergunta hoje sobre o assunto do programa, porque nós estamos ao vivo aqui na rádio, ligue no 31710221. E hoje nós vamos falar sobre o emagrecimento. Então, o que está acontecendo hoje com as pessoas? Grande parte das pessoas que chegam no consultório hoje, elas têm problemas relacionados ao seu pâncreas, à sua produção de insulina. A insulina das pessoas está subindo demais e a insulina promove a obesidade. Então, ela é a responsável de base, né, de todas essas pessoas que estão com problemas de subida de peso e dificuldade de perder peso. Então, existe um invólucro, né? Uma situação aí geral que as pessoas têm uma dificuldade muito grande de perder peso. Quando você está acima do peso, você já tem alterações glicêmicas, que é a glicemia de jejum pela manhã. Ela já começou a subir, lá tem 108, 110, já passou disso, né? Você tem picos de pressão arterial e aí a sua pressão não abaixa. Aí você vai no médico e aí já entra um remédio para pressão. Não, espera, você pode estar tendo coisas que estão fazendo a sua pressão arterial subir e ela ter dificuldade de levar um tempo maior para descer. E isso está relacionado diretamente aos níveis seus de insulina e o quanto isso está agredindo outros órgãos e outros sistemas. Alteração de colesterol e as suas frações. Altera o colesterol e normalmente o LDL. Se isto piora, que essa insulina fica alta muito tempo, ele começa a alterar também o triglicérides. Então as pessoas entram com a chamada dislipidemia, que é a alteração do colesterol, do LDL, o HDL normalmente é baixo, né? Vai ficar baixo, o LDL alto, e aí começa a subir o triglicérides. Aí nós temos problemas pela frente. Aí, nos homens especialmente, esse homem começa a ter alteração do ácido úrico. O ácido úrico aumenta, porque eu tenho um processo de insulina alta que está provocando e vai me explodindo assim por dentro. Então, a gente fala assim, o diabético hoje, o nosso olhar para o diabético não é controlar a glicemia dele, é controlar a insulina dele que não funciona, não consegue colocar essa glicose para dentro das células e aí ele cria uma situação chamada resistência insulínica. Então, quem tem dificuldade de perder peso, a gente vai olhar a insulina. Quem tem problemas de açúcar que está sobrando lá na glicemia de manhã, a gente vai olhar como está a insulina dela. Se você está tendo picos de pressão arterial, nós vamos olhar a sua insulina, porque esse pico de pressão, ela sobe e não consegue abaixar, ela demora muito tempo
para baixar uma hora e pouco, e aí você é pego numa situação de uma pressão mais alta, que não desce rápido, aí já pensa de tomar remédio para pressão. E essa não é a solução do problema. A gente tem que, quando existe um sintoma, a gente precisa curar, tratar a causa desse problema, desse sintoma. Por que a minha pressão subiu, doutora? Precise pesquisar. Pode ser insulina alta, pode ser problemas de tiroide e assim por diante. Para você que sintonizou agora, meu nome é doutora Deni Nogueira, eu sou nutricionista especializada em nutrição clínica funcional e em fitoterapia. Eu atendo em 3 consultórios no Jardim São Paulo, na Vila Madalena e em Bragança. A central de agendamento é a mesma, o telefone 29771088. Se você quiser fazer alguma pergunta a respeito do programa de hoje, você pode fazer pelo Face, né, que nós estamos aqui ao vivo com a Elizabeth, a Marisa, o Marcos e o Dejair também. Você pode fazer, eu leio aqui e respondo para você. Ou se não, você liga aqui na rádio, 31710221. Então, vamos lá. Falando, tem uma pessoa na linha, pois não? Boa noite, doutora. Boa noite, quem fala? Queria saber, é Silene que está falando? Sim, querida. Eu queria saber a respeito do emagrecimento. Uhum. Eu fiz retirada dos ovários, faço reposição hormonal bioidêntica, também para tireoide, só que eu só estou subindo peso. E a insulina está em torno de 5. Então, nós precisamos... Eu vou responder no ar para você. Não só a insulina dela é relativamente normal, porque nós aceitamos insulina que seja até 5. É uma insulina boa, é uma insulina prática para a gente tratar. Precisa avaliar dentro de um paciente desse o que levou você a ter os seus problemas de ovário. Hoje a insulina é baixa. Nós precisamos ver como está o seu funcionamento de sistema baço, pâncreas e estômago, que são aqueles que promovem o metabolismo do nosso carboidrato. Precisa ver numa paciente dessa qual é a distribuição do número das calorias no decorrer do dia. Muitas vezes as pessoas têm uma prática alimentar deixando para as refeições da noite refeições muito ricas em carboidratos, e isto vai começar a dar problemas no processo do emagrecimento. Existe também os problemas de tireoide. As pessoas que eu até digo para você pesquisar, você precisa pesquisar o TSH, o T3, o T4, mas não deixe de pesquisar um marcador importantíssimo chamado T3 reverso. O T3 reverso, ele começa a ser produzido nas pessoas que não conseguem transformar T4 em T3, que o T3 é o que emagrece, né? Então eu produzo T4, não consigo transformar em T3, e aí eu começo a produzir o T3 reverso. E o T3 reverso é o hormônio da hibernação. Lembra do urso lá no polar? Que o urso, ele come, ele engorda para poder então entrar na hibernação e passar o inverno dormindo? É exatamente isso. É chamado o hormônio do T3 reverso. E se ele estiver alto, precisa trabalhar todo esse processo de tireoide que está fazendo você produzir muito T3 reverso. E aí você vai realmente subir de peso e vai ter dificuldade de perder peso. E precisa avaliar se essa tireoide dela está funcionando direito. A tireoide é das glândulas que mais precisa ela produz o hormônio T4, que precisa ser transformado em T3, mas esse T3 é transformado nas células do corpo, não é transformado dentro da tireoide. Ela precisa de uma gama grande de vitaminas específicas para ela poder funcionar. Muito dessas pessoas que têm a dificuldade de perder peso, que tem produção grande de T3 reverso, é aquela pessoa que tem uma carência nutricional dos nutrientes que nutre não só a tireoide, como as adrenais. Ela pode também ter problemas relacionados à falta de energia e à dificuldade de metabolizar carboidrato. Marque uma consulta, o telefone do meu consultório é o 2977
1088. Quer fazer alguma pergunta sobre emagrecimento? Liga na rádio 31710221. Então vamos lá. Quem tem o problema relacionado à insulina também tem sintomas do hipotiroidismo que eu estava falando. Entrou mais uma ligação, pois não? Alô? Quem fala? É Maria. Pois não, Maria. Eu queria saber sobre a tireoide. Eu fiz recentemente um exame e a médica falou que deu tem um monte de coisa escrito normal, mas no final da conclusão que deu uma inflamação da tireoide. Ela falou que não precisava passar remédio. É normal não ter passado um remedinho? Eu te respondo no ar. Então é o seguinte, querida, toda a glândula, todo o órgão que tem problemas de inchaço, de inflamação, precisa continuar fazendo a pesquisa. Precisa fazer exame de sangue, que é o anti-TPO e o anti-tireoglobulina, para ver se você não está desenvolvendo a tiroidite de Hashimoto, que é uma inflamação do tecido da tiroide. Se você tiver nódulos de tiroide, aqueles nódulos coloide que o médico vai puncionar e aí o nódulo estoura, tudo que tiver desequilíbrio da massa, da glândula da tireoide, isso vai ter consequências em outros lugares do corpo. Começa a ter consequências relacionadas à menstruação, ao ciclo menstrual, a problemas de coágulos lá na menstruação, a cólicas e a desregular o processo de uma menstruação com fluxo e ciclo equilibrado, porque mexeu com tireoide, ela é uma glândula importantíssima para o nosso corpo, então precisa fazer pesquisa. Não se pode olhar para um órgão, ver ele cheio de nódulo, ele inflamado, ele com a alteração da sua estrutura natural e falar que está tudo certo. Não está tudo certo. Você vai começar a ter problemas de saúde em relação a essa glândula desequilibrada. Ok? Então, voltamos lá a falar sobre a nossa insulina. A insulina tem a capacidade de gerar, de se manifestar, de alterar as funções da tireoide, né? A pessoa começa a ter dificuldade para perder peso, vai ter pele seca, alteração do fluxo menstrual, queda de energia, sem ânimo para a vida. Você pode estar vivendo aquela situação de resistência insulínica. Hoje as pessoas precisa fazer uma pesquisa grande para ir atrás da causa de por que uma pessoa ficou doente. Precisa pesquisar se você não está com um desequilíbrio metabólico relacionado à resistência insulínica. Todas as vezes que você for fazer os seus exames de sangue no médico, lá semestral, anual, fala, doutor, eu quero saber como está a minha insulina. Médico, é muito difícil deles pedirem exame de insulina. Ele fala, para quê? Porque a insulina, quando começa a alterar, ela leva você a desenvolver várias doenças. Essas doenças relacionadas à alteração da hipertensão, ao hipotiroidismo, ao depósito de gordura abdominal, ao depósito de gordura no fígado. Gente, quem tem esteatose hepática? Eu tenho gordura no fígado. Doutora, você tem problemas relacionados à insulina. Precisa tratar a causa da doença, insulina. Não adianta olhar só para o fígado. Você precisa saber por que você está produzindo um tipo de gordura, está pegando um açúcar, transformando em gordura e armazenando isso no fígado. O fígado não é órgão armazenador de gordura. Você não pode ter esteatose hepática de grau 1, 2, 3 e 4, porque ela evolui para cirrose, sem você beber uma gota de álcool. Então, a esteatose hepática é uma doença silenciosa, você não sente nada, você vai entender que você está tendo uma esteatose hepática porque você começa a ter alterações do seu TGO e TGP. Normalmente o médico pede lá TGO, TGP e GGT. TGO e TGP, o normal dele, eles devem ser os dois baixos, tipo 17, 18, e eles têm que ser próximos um do outro. 17, 18, 19, 18, 16, 17, pertinho. Começou aquela disparidade de um tá 21 e o outro tá 35, 40, 50,
pode ir para o médico, pode ir atrás, porque você tem algum problema de intoxicação, de alteração da função hepática. Pode ser intoxicação, pode ser a gordura de depósito no fígado. Como que a gente vai fechando esse diagnóstico, fechando essa situação do processo de insulina alta, quando o GGT, que é a gama-glutamiltransferase, é outra enzima hepática de ação pancreática, mas ela também vai dizer o seu grau de intoxicação do fígado, que vem, doutora, de metais pesados, de agrotóxicos, de fertilizantes, de plásticos, de todos esses produtos químicos que estão no meio do processo de alimentação, e isto traz muitos problemas de saúde para a sua vida. E grande parte das pessoas que vêm no consultório, elas vêm com essa sobrecarga hepática. Marque uma consulta, o telefone do meu consultório é o 2977-1088, consultório Jardim São Paulo, Vila Madalena e Bragança Paulista. Hoje a gente diz assim, você pretende viver até os 100 anos? Maravilhoso, controle a sua insulina. Se ela for sempre baixinha, entre 3,5 e 5, a tendência é você viver sem remédios e até os 100 anos. Por quê? Porque essa insulina é considerado o hormônio que mata, e mata silenciosamente. Você começa a desenvolver doenças relacionadas e não consegue curar a sua doença. Começa a tomar remédio para controle da sua doença, que é o caso aí da hipertensão. Você não cura a sua hipertensão, você começa a tomar remédio para controlar a hipertensão. E isso as pessoas relatam no consultório: doutora, minha pressão está controlada. Não, querido, não é a sua pressão controlada. Você precisa sair da causa, daquilo que levou você a ter uma pressão alta. Aí sim você pode ser considerado uma pessoa curada. Marque uma consulta, o telefone do meu consultório, 2977-1088. Muitas pessoas que têm a insulina alta de muitos anos, de muito tempo, isso começa a se manifestar na pessoa. A gente olha para a pessoa e sabe que ela tem insulina alta. Doutora, como é que é isso? A pessoa tem aqui no pescoço, ela tem na axila, na virilha, o tecido, a pele dela é bem escurecida, num tom mais escuro do que a sua próprio tom de pele. E isto é chamado de acantoses nigrans. A gente bate o olho na pessoa e você vê que ela tem insulina alta. E isto é um grande, mas esta situação é da pessoa que já está em estado crônico em relação à sua própria insulina. E isso traz esse tingimento daqui do pescoço, da axila, da virilha, cotovelo. Todas essas regiões aparece muito esse processo da insulina alta. Então, aí vamos lá. Que mais que nós vamos falar? Grande parte, para fazer um tratamento dessa insulina alta, a base da alimentação são duas coisas: dieta, exercício físico e o uso da suplementação de vitaminas específicas, minerais específicos, tudo que é específico para tratamento da sua doença. A sua insulina, quando alta, começa a baixar. As pessoas que têm necessidade do emagrecimento, a gente vai atrás do porquê ela está acima do peso. Então, hoje que nós estamos falando sobre o emagrecimento, a pessoa pode estar intoxicada, ela está mais inchada, ela tem problemas hormonais de uma maneira geral. Hoje, os agrotóxicos, os fertilizantes, os metais tóxicos, tipo alumínio, chumbo, cádmio, bário, vários tipos de metais tóxicos, porque alumínio é um metal leve, não é metal pesado. Esses metais tóxicos, eles tomam conta do sítio de atuação dos hormônios. Nossa, doutora, como é que é isso? Você tem o sítio de atuação do hormônio e você produz seu próprio hormônio. Só que no lugar de acoplamento desse hormônio seu, no lugar onde tem que fazer o acoplamento para que esse hormônio haja, lembre, transformar T4 em T3,
você tem ali o metal tóxico, você tem o alumínio, chumbo, mercúrio e outros, você tem o agrotóxico, você tem o plástico, você tem o bisfenol A, tudo isso dentro de você tomando conta do acoplamento do hormônio. Aí você faz o exame, esse exame dá o hormônio normal na circulação do sangue e aí você vai ter... você fala, nossa, meus hormônios estão todos normais, doutora. Por que eu não consigo perder peso? Porque você está intoxicada. O hormônio está na circulação, só que ele não está agindo. E aí, então, você começa a ter problemas gerais, como essa possivelmente o que acontece com essa nossa ouvinte que ligou hoje. Isso tudo precisa ser pesquisado. Nada disso se adivinha. A gente vai atrás das evidências que mostram que isso está atrapalhando você no seu processo de emagrecimento. Porque normalmente a pessoa tem 2, 3, 4 problemas que fazem com que ela fique acima do peso. Marque uma consulta, o telefone do meu consultório, 2977-1088 para os consultórios do Jardim São Paulo, Vila Madalena e Bragança Paulista. Hoje nós falamos sobre os processos de emagrecimento, mas especialmente ligados a situações metabólicas do seu corpo, ou seja, problemas relacionados à sua insulina alta. Quem tem insulina alta não emagrece. Quem tem problemas relacionados a intoxicações por metais pesados, os agrotóxicos, plásticos, fertilizantes e tudo mais, tem ocupação do sítio de atuação dos hormônios que promovem o emagrecimento. Aí você está mais intoxicada do que outra coisa. São pessoas que, na questão do emagrecimento, estão comendo errado, comem uma quantidade muito grande de carboidrato. A gente vê dietas muito ricas em carboidrato, pobre em fibras, aí começam a ter problemas intestinais, começam a ter problemas relacionados à absorção de carboidrato no intestino, começa a entrar em desbiose intestinal, aparecem os problemas de estômago, enfim. Existem pessoas que caloricamente estão distribuindo o valor calórico necessário para a sua vida de uma maneira desequilibrada no decorrer do dia. Deixa para fazer, acorda de manhã, não come nada, tem várias situações. Normalmente quem tem problema de tireoide acorda de manhã sem fome, né? Aí ela fala, não quero comer não, doutora, eu acordo de manhã, tomo um cafezinho pretinho e já vou embora para o trabalho. Aí já tem problema, porque a pessoa não tem fome. E a pessoa que não tem fome de manhã, você precisa olhar como está a tireoide dela e vamos olhar como está a ingestão, a dieta dela da noite, que essa dieta está dando muita sobrecarga, uma quantidade muito grande de comida, vai dar sobrecarga de fígado, sobrecarga intestinal, o estômago não trabalha de noite, estômago de noite quer aquela comidinha leve, tranquila, né? Porque senão você vai entrar em problemas grandes de saúde. Marque uma consulta, o telefone do meu consultório, 2977-1088. Gente, todas as vezes que vocês forem no médico, peçam para eles exame de insulina. Doutor, quero saber como está o exame de insulina. Se por acaso você tem aí no seu passado, né, glicemia já de 106, 110, 111 até 126, ou você sendo mesmo diabético, você precisa fazer o que a gente chama de curva glicêmica, porque normalmente a sua insulina, ela é baixa de jejum, junto com a sua glicemia de manhã, né, que é de glicemia de jejum, ela também é baixa, mas só que a hora que o seu pâncreas vê carboidrato, ela realmente ela dispara na produção de insulina e aí é que a gente percebe a resistência insulínica. Então, uma curva glicêmica com curva insulínica é fantástico se você já teve alteração de glicemia acima de 100 em algum momento da vida. Vamos para a oração do final do nosso programa. Senhor Jesus, Senhor da vida e da paz, da misericórdia e do auxílio, semanalmente nós paramos um minutinho do nosso programa para pedir as infinitas bênçãos, a luz de Deus, do nosso Mestre Jesus, sobre a nossa terra Brasil. Nós precisamos agora, nesse momento
tão importante do que passa nosso país, que os nossos governantes recebam todas as bênçãos, a proteção, defesa e a concentração para que a mudança desse país se faça para o bem, para o progresso material e espiritual de todo o povo brasileiro, em bênçãos de trabalho, de emprego, de hospitais, estradas, tudo aquilo que o nosso país tem e que ele precisa ter. Que Deus nos ajude, que Deus abençoe todos os brasileiros, os nossos, especialmente os nossos governantes, e que a gente consiga ainda visualizar o nosso país feliz, próspero e cheio de muita alegria e de muita paz para todos nós. Até a próxima semana, 2977-1088. Até mais.